Meus irmãos, o texto que nós vamos tomar como ponto de partida para a nossa reflexão nesta manhã está na carta aos Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler os 6 primeiros versículos, em seguida os versículos de 11 a 16, mas quero dizer inicialmente que esse é um texto riquíssimo, um texto fantástico, que não teria como ser esgotado nesse pouco tempo de que dispomos na manhã de hoje, mas queria pelo menos colocar algumas coisas a respeito das quais esse texto nos fala, e eu queria então que os irmãos acompanhassem esta leitura. E a versão que nós temos aqui exposta é a Nova Versão Internacional, e nós lemos o seguinte: o apóstolo Paulo começa mencionando a sua situação como prisioneiro e diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a partir do versículo 11, nós lemos o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O modo como o apóstolo Paulo menciona aqui alguns elementos essenciais à vida cristã e à nossa caminhada, mas particularmente mostra o modo como isso atinge os nossos relacionamentos e o modo como isso se verifica na vida da igreja. É muito interessante. É curioso o modo como ele consegue conectar a nossa vocação, o modo como devemos viver a partir dessa vocação, a maneira como isso se manifesta em nossos relacionamentos e como isso torna possível a unidade numa comunidade formada de pessoas diferentes. E ele coloca junto alguns desses elementos essenciais, e eu queria caminhar com você justamente percebendo esses elementos que aparecem aqui. E eu queria elencar pelo menos alguns desses elementos. Vejam como o apóstolo Paulo os enumera. O apóstolo Paulo fala aqui de dignidade, e ele fala de uma vida digna da vocação, uma vida que corresponda à nossa vocação, uma vida que demonstre aquilo que temos recebido do Senhor a partir da transformação de nossa vida. Depois ele fala de unidade, mas não deixa de mencionar o elemento da diversidade, para então lembrar a nossa utilidade e concluir falando da nossa maturidade. Eu sei que daria para 5 sermões diferentes, eu reconheço, mas não vou fazer isso não. Nem vou pregar os 5 na sequência aqui, senão a gente passaria a tarde por aqui. Eu quero só caminhar rapidamente, e eu queria que você tivesse em mente o texto e os versículos nos quais nos basearemos para perceber o modo como ele vai desenvolvendo esse conceito. Ele começa por dizer que a nossa vida deve manifestar dignidade. E aqui o conceito é de coerência. Nós fomos salvos. O modo como nós vivemos, o modo como nós caminhamos, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas reações, as nossas relações
devem refletir aquilo que marca a nossa vida, aquilo que marca o nosso coração a partir do nosso encontro com Cristo, de nossa relação pessoal com Cristo. Ele diz que devemos andar de um modo digno da vocação. É muito interessante lembrar que a vida cristã tem suas marcas, mas há um complicador aí. É o fato de que essas marcas aparecem em nossa relação uns com os outros. Aí a coisa se complica um pouquinho mais. É possível perceber, por exemplo, que Tiago se incomoda com o fato de que as pessoas diziam ter fé, mas o modo como elas agiam não demonstrava essa fé. João se incomoda com o fato de que as pessoas diziam conhecer a Deus, mas o modo como elas agiam em relação umas às outras negava isso. João chega a dizer: como você pode amar a Deus a quem não viu, se não ama a seu irmão, a quem você viu? E eu queria dizer para você que a única forma de nós demonstrarmos a nossa relação com Deus é no modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Essa é a parte difícil. Eu vi um versinho uma vez que eu gosto muito de repetir, porque na nossa caminhada de igreja eu me lembro com muita frequência dele. Um autor com muita objetividade disse o seguinte: viver com os santos no céu, ó que glória! Conviver com os santos na terra, isso é outra história. A coisa não é tão simples assim. A coisa não é tão simples assim. Por isso, Paulo não se limita a dizer que nós temos um desafio, viver de um modo digno. Mas ele começa a mostrar que esta dignidade tem um caminho, tem uma receita. É possível construir isso. E no versículo 2 ele fala de 4 elementos que manifestam essa receita. E voltando aqui para uma outra versão mais antiga, ele diz: com toda a humildade e mansidão, na tradução que lemos diz sendo dóceis, com longanimidade, a versão que lemos fala de paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. A receita está dada. Vamos passar rapidamente os ingredientes. Primeiro, humildade. Honestamente falando, não é fácil ser humilde. Não é fácil ser humilde, só no campo da teoria. Eu vi a história de um irmão que foi homenageado uma vez na igreja como o mais humilde da igreja. Deram uma medalha para ele. No domingo seguinte ele foi com a medalha e tomaram, né? É complicado manter e preservar essa imagem de humildade. Para nós, particularmente, líderes, não é fácil não. Eu vi a história de um pastor, amigo nosso, colega, que foi convidado para pregar no evento, e o camarada que o apresentou exagerou. Meus irmãos, estamos aqui diante dos maiores pregadores que eu já vi. Dos maiores pregadores do Brasil, quiçá do mundo. Um pregador extraordinário. Esse homem é fantástico. Fantástico. Eu nunca gostei tanto de ouvir alguém como eu gosto de ouvir esse pregador. Que cara maravilhoso. E depois de fazer toda aquela apresentação, o pregador pegou a palavra e disse: irmãos, eu queria pedir oração. Queria que os irmãos orassem pela pessoa que me apresentou, porque ele mentiu. Mas eu queria que os irmãos orassem por mim, porque eu gostei. É complicado conviver com as pessoas e assumir uma postura verdadeira de humildade. Alguns assumidamente não o são. Ouvi de um palestrante que uma vez começou falando assim: o mundo está carente de gênios, somos poucos. Primeiro desafio, uma atitude de humildade. Fica mais difícil quando a gente vê o modo como a Bíblia explica isso, dizendo que eu devo considerar os outros superiores a mim mesmo. Complicado, né? Complicado. Mas é a ideia de uma postura na qual o outro é visto como valioso, como precioso, alguém em quem eu devo investir, alguém que merece a minha atenção, alguém que merece o meu cuidado. O ponto de partida é a humildade. Então ele menciona o segundo ingrediente, que é a mansidão. Só uma explicação breve: mansidão não é passividade, mansidão é equilíbrio. Equilíbrio.
Aquele equilíbrio que vem da segurança. Você já viu alguém numa discussão perder a cabeça e se descontrolar? Uma grande probabilidade de ele não ter a razão. E porque não tem a razão, ele se descontrola para se impor pela força. É muito mais fácil manter a serenidade quando você está certo. É muito mais fácil manter a serenidade quando você está seguro. O conceito de mansidão, portanto, é a segurança de alguém que está correto, mas mantém o seu equilíbrio. Jesus é manso e humilde de coração, e ele mesmo diz isso de si. E a sua atitude é sempre uma postura de segurança. É sempre a postura de alguém que está correto, que está seguro, mas mantém a docilidade, mantém a serenidade, mantém o equilíbrio no relacionamento, nas suas palavras, no seu modo de agir. Então ele menciona que é um terceiro ingrediente nessa receita, a longanimidade. Longanimidade, algumas vezes é traduzido como paciência. Eu entendo melhor quando eu divido as coisas. Geralmente eu penso em paciência em relação às coisas, aos acontecimentos. Longanimidade em relação às pessoas. Porque as palavras, inclusive, no texto original são diferentes. Longanimidade é aquele ânimo longo, é aquele pavio comprido, é aquela capacidade de assimilar determinadas pressões sem perder o equilíbrio. É a capacidade de lidar, inclusive, com a ofensa sem perder o equilíbrio. Quando escreve aos Tessalonicenses a primeira carta, o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 14: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Todos. Nós precisamos agir com paciência. O curioso é que a palavra macrotomia, usada aqui no Novo Testamento, não era uma palavra usada muito frequentemente nos textos gregos antigos. Quase que aparece exclusivamente na Bíblia. Porque a longanimidade não era vista como virtude naquela época. A virtude, os heróis eram aqueles que tinham a capacidade de se vingar. Aqueles que tinham o poder de se vingar imediatamente. A proposta do Evangelho é exatamente o inverso. Seria a capacidade de manter o equilíbrio mesmo quando você tem o poder e a oportunidade para se vingar. Se você tem o poder de se vingar e a oportunidade de se vingar e não o faz, você está sendo longânimo, você está sendo paciente. Aliás, a Bíblia começa por falar da longanimidade de Deus. E é porque Ele é longânimo que a gente está aqui ainda. É porque Ele é paciente que a gente está aqui ainda. É porque Ele não age em resposta às nossas atitudes que nós estamos aqui ainda. É porque Ele não age de acordo com os nossos merecimentos que nós estamos aqui. A Bíblia diz no Antigo Testamento por diversas vezes que Deus é longânimo. E aí no Novo Testamento nós somos desafiados a ser assim. A manifestar essa mesma característica do nosso Pai Celestial. Devemos então ser longânimos. Mas há um quarto ingrediente dessa receita. Quando o texto diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E aqui tem que fazer uma ressalva, porque nós temos um problema grave na língua portuguesa. É que nosso uso da língua, a palavra suportar, passou a significar tolerar. Não é esse o sentido da palavra. Me lembro de um missionário norte-americano que, recém-chegado ao Brasil, estava estudando a língua ainda ali no interior de São Paulo, e ele um dia foi convidado para visitar uma igreja, e ele conta que ele não sabia que a igreja estava em determinada crise com o seu pastor, e ele foi convidado para orar, e ele, sem conhecer tão bem a língua portuguesa, em sua oração enfatizou isto: Deus ajuda a igreja a suportar o seu pastor. Certamente os irmãos entenderam que até o missionário que acabou de chegar,
já achava que o pastor era insuportável. Ele disse, eu acho que a crise se agravou, acabou dividindo a igreja, eu espero não ter contribuído muito com isso. Mas, infelizmente, a palavra suportar acabou ganhando esse sentido. Suportar é ser suporte. Suportar é apoiar. É esse o sentido da palavra, é esse o sentido do texto original aqui, certo? Aneko significa segurar a barra, é essa a ideia. O que o texto está dizendo é que nós devemos encontrar uns nos outros apoio, suporte, ajuda. A minha atitude para com meus irmãos deve ser uma atitude de suporte, de apoio. A situação é difícil, eu estou ali ao lado dele para segurar a barra com ele. Estou ali para orar com ele. Estou ali para ouvi-lo. A atitude necessária para que eu viva de um modo digno da minha vocação é uma atitude que manifesta estas atitudes: humildade, mansidão, mas não apenas isso. A capacidade também de ser longânimo e a disposição para ser apoio e ser suporte uns dos outros. É a partir dessa atitude que se torna possível o segundo elemento que aparece nesse texto, que é o elemento da unidade. E quanto à unidade, ele diz que nós devemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Gosto da tradução que lemos. Façam todo o esforço, porque é esse o sentido do texto originalmente. Esforce-se, até porque unidade não acontece automaticamente. Unidade não acontece naturalmente, nós somos individuais e individualistas. Alguém já disse que a humanidade é dividida em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam primeiro em si e as pessoas que pensam só em si. Tem essas duas categorias. A nossa tendência, o nosso impulso natural. Eu sei que você já ouviu alguém dizendo, na minha vida é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Depois eu penso nos outros. Unidade demandará esforço, empenho, trabalho. Por isso a ideia do buscar aqui é buscar diligentemente, é esforçar-se, é empenhar-se. E aí o texto ainda diz que esta unidade é possível pelo vínculo da paz. O que torna essa conexão possível é a paz. Eu devo construir a paz em meus relacionamentos. Eu devo construir a paz em minhas palavras. Eu devo construir a paz em minhas atitudes. Eu devo construir a paz algumas vezes através do meu silêncio. E eu tenho que admitir, irmãos, que nem sempre as minhas palavras promovem paz. Talvez por alguma razão, por algum descontrole emocional, por alguma circunstância que me afeta, por algum momento que eu estou vivendo. Talvez nem tudo que eu diga construa paz, mas a ideia é estabelecer a unidade pelo vínculo da paz. E aí o texto vai mostrar esta ideia muito clara de unidade presente na proposta do Evangelho. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, porque afinal de contas há um só Deus. Esse conceito de unidade é possível quando nós entendemos que em Deus nós podemos encontrar conexão. É nele que nós podemos ser um. Há muitas outras coisas que nos dividem, que nos separam, que nos afastam, promotoras de conflito e distanciamento entre nós. É possível buscar unidade em Deus. É possível buscar unidade no Evangelho. É possível buscar unidade através desta relação com Deus, que esta paz que Ele nos proporciona seja compartilhada. Eu posso fazer isto quando eu me lembro que as imagens usadas para se referir à igreja, todas elas trazem essa ideia de conexão. Se é um edifício construído por pedras vivas que se juntam. Se é uma família
formada por pessoas que se amam e que se preocupam umas com as outras. Se é um corpo formado por membros que são diferentes entre si, mas que estão conectados. A ideia de membros interconectados está presente aqui, está presente na carta aos Romanos, está presente na carta aos Coríntios. E é uma imagem que reflete perfeitamente esse conceito de corpo. Um corpo onde nós estamos unidos, onde nós podemos estar relacionados. Quando Jesus ora por nós, lá no capítulo 17 de João, Jesus diz assim no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A proposta é exatamente esta, que haja unidade, e esta unidade só é possível em Deus. Até porque, e aí o texto vai lembrar um outro detalhe, a unidade é possível a despeito da diversidade. Nós somos diferentes. E Paulo faz questão de lembrar que quem nos fez diferentes foi Deus. O fato de sermos diferentes não é acidente de percurso. O fato de sermos diferentes não é erro do projeto. O fato de sermos diferentes é parte da ideia. Isso fica tão claro que quando Deus estabelece sua igreja, dentro da igreja, Ele distribui os dons diferentemente. Se já éramos diferentes antes de chegar na igreja, essa diferença é ainda exacerbada pelo fato de que na igreja os dons são diferentes. Mesmo que a gente chame do mesmo jeito. Minha esposa tem o dom do canto, ela canta. Eu tenho um outro tipo de dom do canto, eu prefiro ficar no canto enquanto ela canta, para não atrapalhar. Temos diferentes dons, diferentes habilidades. Somos diferentes porque Deus nos projetou assim. Deus nos planejou assim. Irmãos, tem coisa na igreja que eu não sei fazer. E tem coisa na igreja que eu não gosto de fazer. E eu agradeço tanto a Deus porque tem gente que sabe fazer. E agradeço tanto a Deus porque tem gente que gosta de fazer. Porque há coisas que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, que outros não sabem ou não gostam. E Ele planejou exatamente assim, Ele projetou exatamente assim para que fôssemos complementares. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores, mestres. Somos diferentes exatamente porque Deus planejou assim. Quando cursei administração, eu aprendi alguns princípios da administração. E há dois princípios que eu nunca esqueço, porque fazem parte muito do nosso dia a dia na vida da igreja. Um deles é o princípio da divisão do trabalho. A gente divide o trabalho para que o trabalho renda mais. Mas o outro lado da moeda é o princípio da especialização. Quando a gente divide o trabalho, aquele que faz parte do trabalho se especializa naquilo. E ele faz aquilo cada vez melhor. E ele fica muito bom naquilo. Porque o que ele sabe fazer, ele se dedica àquilo, é o que ele gosta de fazer. Enquanto outros se especializam em outra parte. Deus nos fez assim. Deus planejou assim. Deus projetou assim. E todos nós temos parte nesse projeto. Embora, honestamente falando, nem sempre façamos a nossa parte. Mas todos nós temos parte nesse projeto. E aí o apóstolo Paulo vai falar de um outro conceito, que é o conceito de utilidade. E a gente descobre que esta diversidade tem uma razão, que é a razão da utilidade. O que Deus queria? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 12 diz isso. Ele tinha um projeto que alcançaria toda a igreja. E esse projeto é edificação. Antes que você ache que esse conceito de edificação é um conceito meio etéreo, meio distante,
O versículo 29 do mesmo capítulo 4 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então fuja dessa ideia de que edificação é o que acontece quando alguém está pregando. O que Paulo está dizendo é que as minhas palavras devem edificar o outro. Traduzindo, a minha vida deve tornar os outros melhores. As minhas palavras devem melhorar a vida das pessoas. A minha presença deve tornar melhor o meu ambiente. A minha chegada deve fazer bem às pessoas. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, deve melhorar o ambiente onde eu vivo e as pessoas com as quais eu convivo. Eu posso perfeitamente caminhar em minha vida sem contribuir em nada com a vida dos outros. Permita-me dizer, eu posso viver a minha vida infernizando a vida dos outros, mas eu posso edificar a vida dos outros. Eu posso beneficiar a vida dos outros. Eu posso fazer bem com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com as minhas ações, com o meu comportamento. É esta a ideia. É este o projeto, é esta a proposta. Ser capaz de promover edificação, fazer bem, aperfeiçoar. Irmãos, aqui não, que não existe gente assim, mas lá no Brasil, eu conheço gente que a única coisa em que ele consegue melhorar a vida dos outros é exercitando a paciência deles, né? Parece que ele serve para isso, para exercitar a paciência, né? Ainda bem que nenhum desses imigrou, ficaram tudo no Brasil. Mas do lado de cá, eu sei que nós podemos contribuir mais. Eu sei que nós podemos fazer mais. Quando eu capto a ideia, eu entendo, puxa vida, eu preciso ser visto como alguém que faz bem. Eu preciso ser visto como alguém que constrói, como alguém que melhora, como alguém que aperfeiçoa, como alguém cuja presença é bem-vinda. Lembro de um amigo meu, brincalhão, que uma vez estava numa reunião e um dos pastores presentes pediu para sair. Ele disse: fulano, sua ausência é um vazio, sua presença enche. Quando todo mundo olhou assim: não, enche o vazio, entendam, enche o vazio. Eu preciso ter uma presença que faça bem onde eu esteja. Eu preciso pronunciar palavras que edifiquem, palavras que construam, palavras que aperfeiçoem, palavras que melhorem as pessoas e o ambiente onde eu vivo. E aqui vale fazer uma reflexão. Nos momentos de crise, de dificuldade, qual o papel das minhas intervenções? Qual o efeito dos meus comentários? Qual o resultado do que eu digo? Nas minhas conversas pessoais, ou por telefone, ou por escrito de alguma maneira, que efeito eu posso produzir? Será que eu tenho perdido excelentes oportunidades de ficar calado? Será que eu tenho trazido mais prejuízo do que benefício com as minhas intervenções, com os meus comentários, com as minhas palavras? Será que quando eu conto para alguém aquilo que eu soube, eu estou trazendo algum efeito positivo? Eu estou produzindo algum resultado bom? Vale refletir, para entender se realmente aquilo produzido em minha caminhada, as minhas atitudes têm surtido esse efeito da edificação. Aliás, eu vi em algum lugar que existe um propósito interessante: amar a Deus, servir as pessoas, mudar o mundo. Meu papel é esse, meu lugar é esse, minha função é essa. Eu posso produzir edificação quando eu estou pronto a demonstrar o meu amor a Deus pelo serviço aos outros e pela influência no mundo. Mas o texto prossegue, irmãos, e Paulo vai falar de um outro elemento interessante, que é o elemento da maturidade. Eu não vou ler o texto todo, mas a partir do versículo 13 até o versículo 15, ele fala de um processo de aperfeiçoamento pessoal, até que cheguemos ao conhecimento pleno do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu tenho uma má notícia para você.
A má notícia é que você não vai ser perfeito aqui na terra. Você não vai conseguir isso. Um dia alcançaremos a perfeição, mas isso é na eternidade, e eu não sei você, eu não estou com muita pressa não. Mas aqui na terra a gente não vai ser perfeito ainda. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que eu posso ser cada dia melhor. Não serei perfeito, mas eu posso ser cada dia melhor. E esse tem que ser o meu alvo. Esse tem que ser o meu foco. Esse tem que ser o meu projeto. Não ser perfeito como Cristo hoje, ser melhor do que eu fui ontem. Ainda melhor hoje, para que seja melhor amanhã e caminhar rumo a essa perfeição. Eu queria evocar aqui uma imagem que eu gosto muito de mencionar. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai buscar uma imagem interessante, eu gosto de fazer referência a isso. Ele pega aquele episódio quando Moisés estava no deserto e ele subia no monte. Quando ele descia do monte, o seu rosto brilhava. E Moisés colocava um véu sobre a sua face. E quando nós lemos a história, lá no Antigo Testamento, nós temos o conceito de que o véu era colocado para que as pessoas não vissem o rosto de Moisés brilhando. Paulo explica um pouco melhor isso. Ele diz que o véu servia para que as pessoas não percebessem que o brilho se desvanecia, o brilho ia diminuindo. Moisés tinha um encontro com Deus, seu rosto brilhava, mas com o tempo o brilho diminuía. Ele diz no versículo 13 de 2 Coríntios 3, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas Paulo busca essa imagem para dizer que nós não somos como Moisés. E no versículo 18, ele diz que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, a cada dia que passava, o brilho que havia no rosto de Moisés se apagava. Paulo está dizendo que na minha vida, o brilho de Cristo tem que ser maior a cada dia. A minha vida deve refletir a imagem de Cristo mais e mais a cada dia. Eu preciso manifestar essa glória mais e mais a cada dia, não com o rosto coberto, com o rosto descoberto. Não para que as pessoas não vejam, pelo contrário, para que as pessoas vejam e sejam influenciadas pela imagem de Cristo refletida em mim, em minhas ações, em minhas palavras, no meu modo de viver, no meu caminhar, nos meus relacionamentos. Traços do caráter de Cristo, traços da imagem de Cristo, traços do amor de Cristo, traços da humildade de Cristo, traços da mansidão de Cristo, traços da disposição de Cristo para servir. Esses elementos precisam marcar a minha vida e marcá-la de forma progressiva. Por isso, já no Antigo Testamento, no livro dos Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que me encanta na Bíblia, entre outras coisas, isso? Percebem que as palavras do livro dos Provérbios se encaixam perfeitamente com as palavras de Paulo, tantos séculos depois? Percebem que a imagem é a mesma? Nossa caminhada é como a luz da aurora, como o amanhecer de um novo dia. Saímos das trevas para a luz. E agora nossa vida deve brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Nossa caminhada com Cristo produz isso. Nossa caminhada com Cristo traz esse resultado, traz esse efeito. É então que eu percebo que na vida cristã há um projeto pessoal e um projeto coletivo. E o último versículo do texto diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queria colocar diante de você, na manhã de hoje, um sonho.
Um sonho. Uma igreja com unidade. Uma igreja cada dia mais coesa. Uma igreja mais unida. Uma igreja em que sejamos uma família. Em que jamais, qualquer um de nós se sinta sozinho. Se sinta desamparado. Porque eu sei que há pessoas que hoje fazem parte da história dessa igreja, porque um dia precisaram de alguém e encontraram alguém que orasse por elas, alguém que lhe apoiasse, alguém que estivesse ao seu lado. Eu sei disso. Mas eu não queria pensar no fato de que talvez haja pessoas que não estão aqui, porque talvez um dia tenham precisado de alguém e não tenham encontrado. O sonho é que jamais alguém deixe de se sentir parte de uma família, parte de um corpo. Que entendamos que o projeto de Deus para nós é esta unidade, em que eu sempre tenha com quem contar. Que este seja um lugar onde nós possamos nos alegrar com os que se alegram e eventualmente chorar com os que choram. Unidos. Mas para esse sonho, eu tenho um desafio. E o desafio deixa o terreno coletivo para o terreno individual. O desafio é para cada um de nós, para a minha parte e para a sua parte. Nós podemos construir essa unidade. Cabe a nós construir esta unidade. Eu vou construir a partir da minha atitude, da minha postura e da minha disposição. Talvez olhando para trás e reconhecendo diante de Deus que nem sempre fiz isso. E algumas vezes fui omisso. Talvez olhando para trás e reconhecendo diante de Deus, sem precisar contar para ninguém, que algumas vezes eu destruí mais do que construí. Eu desmanchei mais do que edifiquei. Eu trouxe conflitos mais do que paz. Eu trouxe confusão mais do que solução. E as minhas palavras talvez tenham atrapalhado mais do que ajudado. Esse é o momento de dizer para Deus: eu quero fazer diferente. Eu sonho com uma igreja cuja marca seja a unidade. Mas eu estou pronto a tomar parte nisso. Eu estou pronto a fazer a minha parte. Eu estou pronto a compor a receita em que, com humildade, com mansidão, não apenas com humildade, com mansidão na minha postura e na minha atitude, mas também em relação aos outros, sendo capaz e pronto para ser paciente e a apoiar aquele que precisa. Eu quero ser instrumento de Deus na construção dessa unidade. Curve sua cabeça nesse instante. Eu queria que nós orássemos agora especialmente por isso, colocando diante de Deus o nosso sonho, o sonho de uma igreja marcada por esta unidade, mas colocando diante de Deus a nossa vida como disposição para ser instrumento nas mãos de Deus, para que isso aconteça. Para essa oração, eu queria desafiá-lo a vir aqui à frente. Se você sonha como eu sonho com esta igreja, se você deseja esta igreja marcada pela unidade, apesar de nossas falhas, nossos defeitos, ou se você está pronto a dizer: Senhor, eu quero tomar parte nisso, vem aqui à frente, deixe seu lugar. Queria que todos ficassem de pé, todos de pé. Mas se você quer fazer essa oração agora, vem aqui à frente. Você vai estar dizendo com esse gesto: eu sonho com uma igreja assim, em que esta unidade esteja presente, em que as marcas de Cristo possam ser vistas no nosso convívio, no nosso caminhar. Nós vamos orar agora por você que está aqui à frente, por você que não está. Você está ouvindo uma música que lembra que nós somos corpo. Um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
família vivendo a glória do Senhor. E antes de orar, eu queria que, em atitude de oração, a gente cantasse esta música suavemente. Você que a conhece, lembrando que somos corpo e que somos família. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa união. Somos corpo e assim ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, muito compromisso, de amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque com a salvação que recebemos em Cristo Jesus, nós fomos feitos teus filhos e fomos feitos partícipes dessa grande família. Reconhecemos, Pai, que nem sempre vivemos a unidade que nos propões. Às vezes, Senhor, é nosso egoísmo, pensamos primeiro em nós mesmos e deixamos de nos preocupar uns com os outros. Às vezes são as nossas falhas, são os nossos pecados. Às vezes o modo como nós lidamos com os nossos erros ou com os erros dos outros. Mas, Pai, nós queremos pedir que a Tua graça esteja sobre nós. Queremos pedir que o Teu amor seja derramado em nossos corações. E embora não seja natural buscarmos o bem um do outro, que esta passe a ser a nossa atitude. Que este passe a ser o nosso alvo. Pai, que cada um de nós agora sonhe dia após dia com uma igreja marcada por esta unidade. E que cada um de nós se disponha a ser parte nisso. Dá-nos a graça, Pai, de ser os teus instrumentos. Dá-nos a graça de ser usados por ti. Usa os nossos lábios para edificar. Usa os nossos joelhos para orar. Usa as nossas mãos para distribuir. Usa, Senhor, os nossos braços para abraçar e acolher. Usa, Senhor, os nossos ouvidos para estar atentos aos nossos irmãos. Que os nossos olhos enxerguem a dor do nosso próximo, que sejamos capazes de chorar com ele. Ajuda-nos a ser suporte um do outro, a ser apoio em cada momento e em cada necessidade. Que nos sintamos assim, Senhor, uma família, que nos sintamos assim um corpo, e que juntos, guiados e dirigidos por Ti, busquemos a Tua vontade, reflitamos a Tua imagem diante do mundo, uma imagem marcada pelo amor, uma imagem manifesta no serviço, uma imagem que apareça no modo digno como nós vivemos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.
Que Deus nos faça cada dia mais parte desse corpo e que isso alegre o nosso coração. Que isso nos faça representantes dele aqui na terra. Amém.